Voltamos com o nosso papo direto, estamos falando com a neuropsicopedagoga e coach Suelen de Oliveira, falando aqui sobre várias situações que os pais, que adolescentes, que crianças possam estar passando nesse momento de pandemia, e o objetivo é fazer com que a gente possa aqui ter mais ideias e entender mais o que é essa questão do coach, como pode ajudar, e nesse momento para vocês especificamente, trazer até situações que vocês possam colocar aí em prática no dia a dia, no seu tratamento com o seu cônjuge, assim como com os seus filhos. Suelen, o coaching, o que é que ele é, como é que ele trabalha, o que é que ele faz, assim, de que forma ele pode ajudar outras pessoas? Então, o coaching é uma metodologia, né? Existem várias linhas de coaching, né? Então, a linha que eu trabalho, que eu fui formada, é coaching integral sistêmico. Então, o que é o coaching integral sistêmico? É um processo onde vai pegar, né, aquele coach do estado que ele está e levar ele para o estado desejado, através de plano de ação, de metas e objetivos, eliminando os impedimentos e potencializando as habilidades dele. E é um processo de transformação de vida realmente que ajuda o ser humano, né, a adquirir um novo estilo de vida, a integrar razão e emoção e através de uma vida sistêmica. O que a gente fala no sistêmico, no coaching, né? São os pilares da vida. Então, assim, o quanto nós estamos sabendo cuidar de cada área da nossa vida para que tudo isso gere resultados positivos nas nossas vidas. Às vezes a gente não aprendeu e a gente não sabe como cuidar da nossa vida, né? Porque às vezes você é muito mãe, mas você, às vezes, na profissão você não está sendo muito realizada e não está fazendo aquilo que deveria fazer. Ou ao contrário, né, você deixa muito ali os filhos ou a família e se dedica só ao trabalho, ou não cuida da tua saúde, e não tem uma vida social. Então são 11 pilares que a gente trabalha, que vão ali fazer com que o coach, né, possa aprender a gerenciar cada área da sua vida. Então são ferramentas que são trabalhadas, muitas ferramentas em todo o processo, que ele vai aprender ali aquelas ferramentas para poder aí ter uma vida com mais equilíbrio em todas as áreas e atingir, né, conquistar sonhos, realizar metas e objetivos, enfim. As pessoas que te procuram, elas com certeza chega um momento da vida delas que elas estão insatisfeitas com alguma coisa e querem mudar, né? Geralmente quais são essas situações? Quem você tem assim colaborado? Que situações as pessoas têm vivido? Porque eu creio que assim muita gente que está acompanhando, que vai estar acompanhando essa entrevista até depois em outros dias pelo YouTube, porque vai ficar disponível, de repente pode se identificar com algumas situações e de repente saber que tem no coaching uma metodologia para quem sabe dar essa virada, né? Então, a primeira e grande pergunta que a gente faz, né, para o coach, quando ele chega, é: quem é você? E geralmente, 100% não consegue responder a pergunta. E aí, até vai para trás na cadeira assim e fala: uau, eu não sei. E aí que está a grande questão. Imagine, Lu, às vezes a gente não sabe quem a gente é. Como é que eu vou saber do meu propósito de vida? Como é que eu vou saber ali o sentido da minha existência nessa terra? Então, a gente vai trabalhar muita coisa relacionada a isso, né? A crença de identidade. Quantas vezes nós lá na infância, né, escutamos, vimos, sentimos coisas que foram ali destruindo a nossa identidade, né? Não ali estabelecendo uma identidade. Porque a gente às vezes escutou muito, né? Você, às vezes o pai e a mãe no calor das emoções, ou porque já aprendeu assim também, porque teve uma educação rígida e não consegue, né, passar algo diferente para o filho, e acaba tratando de uma forma que vai, ao invés de colocar ali para cima aquela autoestima da criança e construir uma identidade, o que vai acontecendo? Não vai construindo nada. E aí o ser humano vai crescendo e não vai sabendo quem é. Entra a questão da responsabilidade dos pais, né? Realmente não é só gerar e de repente garantir a comida, a educação. É muito mais do que isso. Eu estava um dia na praia e eu ouvi uns pais, a menina pequenininha, né, uns 5, 6 anos, foi ficando para trás e os pais lá um pouquinho mais para frente. Anda, sua lerda. Ai, aquilo me chocou de uma forma assim, me deixou tão...
E aí ela ficou ali paradinha, assim, andando devagarzinho, aí eu peguei, segurei na mão dela e falei, vamos lá com o pai, com a mãe e tal, e de uma forma bem carinhosa, e vi eu, ai que bonita que você é. E eu já vi muitos pais realmente essa coisa de, você não sabe fazer nada direito, como é que você não acerta uma coisa dessas? Às vezes pais que vão torcer para os filhos na hora do futebol e ao invés de dizer, cara, você é o máximo, você é incrível, e essa criança, né, ela se fortalecer com esses elogios, não. Não sabe chutar uma bola, não sabe fazer um gol, não sabe marcar alguém. Essas formas realmente são pessoas que aprenderam dessa forma. Porém, a grande guinada eu vejo assim como a possibilidade de a hora em que você percebe isso, você sabe que isso não ajuda, se você quer que o teu filho tenha iniciativa, diga isso para ele. Você é um cara que tem iniciativa. Estimule. Você é uma pessoa incrível, você é carinhoso. Aí ele vai te olhar, às vezes, dependendo da fase, vai dizer, nem sou tão carinhoso assim. Mas ele pode se tornar. Experimenta. Agora, se a criança fica escutando que ele é burro, que ele não presta, que ele não sabe fazer, ela vai acreditar naquilo. A tendência é acreditar naquilo, afinal de contas, é o pai e uma mãe que está falando isso para ele. E assim, ó, o que é interessante, às vezes eu tenho pessoas próximas que falam assim, Sueli, mas eu passei por tudo isso, né? E não morri, tô aqui. Nossa, como eu escuto isso, né? Então eu sempre falo assim, ó, que bom que você passou por tudo isso, por uma educação tão rígida, que não teve tanto afeto, tanto amor, tanto carinho, e conseguiu sobreviver. Que bom, você se superou, entende? Você é um vencedor. Agora, por que a gente não vai fazer diferente com com as nossas futuras gerações? Por quê? Porque a gente não sabe se eles vão conseguir superar como você superou. Então, por que eu hoje vou arriscar? Né? Se eu sei que hoje a neurociência vem me falar que a palavra tem poder, entende? A neurociência fala isso pra gente. Quando você fala algo, você está fazendo sinapses neurais no cérebro do outro, né? E aí, quanto mais você fala, você é burro, você não consegue, você fique quieto, cala a boca, e as palavras negativas, elas vão o quê? Elas vão criando sinapses neurais no cérebro dessa criança, vão passando ali neurohormônios que não fazem bem, né? E ali vão se estabelecendo crenças que vão, com certeza, né? Ou não, porque às vezes a pessoa fala que se supera, né? E vai ali não construindo uma identidade legal para a vida desse ser humano. E aí ele vai ter várias consequências. Então, muitas vezes, Lu, o que acontece? Quando a gente se torna mãe e pai, nós também temos nossas dores, porque nós fomos filhos. E muitas vezes nós trazemos essas dores para a nossa maternidade de hoje, né? Então, o quanto eu aprendi, né, que a mãe tem que gritar, né? A mãe grita, então eu aprendi que estava ali, a programação neural era que a mãe gritava. E aí eu vou lá e vou fazer com o meu filho, né? E você fala, não vou fazer, mas você acaba fazendo, porque a programação neural é essa que você tem, né? Se você consegue superar isso, legal. Mas por que eu vou arriscar, né? E não fazer o bem hoje? Porque se eu estou tendo consciência, né, disso, desse conhecimento, sabendo que quanto isso faz mal, por que eu vou continuar fazendo mal? Com certeza, agora deve ter gente falando assim, realmente eu dizia que não ia fazer, enquanto era filha, não, nunca vou fazer uma coisa dessa. Isso. E repreendia ali mentalmente, já criticava aquele comportamento da mãe ou do pai, mas depois se tornou, e assim, faz a mesma coisa. Por que eu posso ser o ser humano que eu estou sendo, se eu posso ser um ser humano melhor, né? Mas às vezes eu não estou focada em mim, no meu ser, e eu mal penso o quanto isso não está fazendo só mal para ele, mas para mim também, né? Porque enquanto eu estou falando, coisas estão acontecendo aqui comigo, dentro de mim. E se a gente não souber como lidar com isso, a gente vai ter consequências negativas. Muitas vezes eu tenho encontrado, né, muitas pessoas chegam até mim e falam assim, Su, mas não tem como eu ser essa mãe, porque eu nem sei ser essa mãe, porque tem uma disfunção na identidade e traz dores, e aí a gente vai trabalhar o que no processo? A gratidão, o perdão, né? E muitos falam assim, Su, não tem como perdoar isso. Tem. Perdão é uma decisão. É fácil? É lógico que não é. É um desafio, né? O perdão tem que muitas vezes ser diário. Tem que perdoar diariamente aquilo que foi feito. Só que a gente tem que buscar entender que pai e mãe a gente só deve honrar, sejam eles como tiver, né, como forem. E por quê?
porque graças a eles você se tornou a pessoa que você se tornou. Com os erros deles, né? Porque são imperfeitos, são seres humanos, foram vítimas dos pais e nós somos vítimas deles e os meus filhos vão ser vítimas de mim porque eu também sou imperfeita e erro com eles. Às vezes tenho o conhecimento que tenho e acabo errando porque somos seres, né, inacabados, perfeitos. Mas a grande questão é, Lu, quando eu começo a criar consciência e começo aos poucos querer essa mudança na minha vida, sabe? Que é desafiador? Claro que é desafiador, mas é possível, é possível. Nesse momento, né, específico de pandemia, essa questão, a necessidade da quarentena para uns, da questão do distanciamento geral, né, e da necessidade do isolamento ainda, naquelas situações mais drásticas ainda, ela tem modificado muito a mente das pessoas. Ela tem mexido mesmo com conceitos, com humor, com as emoções. E de repente situações como essa que a gente já vem carregando há muito tempo, mas de repente não tinha tanta consciência, e aí você começa assim, quem sabe até ter um tempinho a mais para pensar mais em você, começa a perceber que tem algumas coisas a serem trabalhadas. Só que essa pandemia, ela está provocando, se tem pessoas que sabem como lidar, que já aprenderam a ser gratos, a usar a meditação, a usar a oração como formas positivas de dar uma melhorada nesse dia a dia, tem pessoas também que não sabem o que fazer. O que é que você diria para essas pessoas, assim, de repente, de colocar em prática? Você estava falando dessa questão da gratidão e da questão da identidade, né? Eu aprendi, né, aquela coisa assim, eu sou grato de escrever, né, com você mesmo, eu sou grato por isso, eu sou grato por aquilo. E a última vez que eu fui fazer isso, mais recentemente, inclusive na pandemia, eu comecei a colocar palavras que até então eu não tinha usado. Justamente acho que por conta da questão da identidade, assim, de eu sou abençoada, eu sou privilegiada, sabe? Coisas que têm mais a ver com um sentimento que com outras coisas. E a minha percepção também foi para isso. Opa, estou percebendo algumas coisas que eu ainda não tinha lembrado antes. De repente, o que fazer nesse momento até para você se encontrar um pouquinho mais, para você respirar um pouquinho mais, porque eu acho que está todo mundo precisando um pouquinho disso agora. Olha, ao meu ver, tudo é uma questão de percepção, tá? Tudo é uma questão de percepção. Muitas pessoas, elas vão olhar por uma lente, né, de um caos que está acontecendo, tá? Que não deixa de ser, ok? Eu não estou falando aqui, eu não estou trazendo juízo de valor aqui para as percepções aí de todos nós, tá? Só estou colocando assim, que tudo é uma questão de percepção. Então, muitos têm trazido essa percepção do caos, né? E muitos têm trazido percepção de oportunidade, certo? Então, qual eu escolho? Né? Lu, aqui a gente não tem agora, né? Mas aqui, ó, eu vou fazer uma coisa com você, tá? Veja, o que você vê aí agora? Álcool. O que mais? Um tubo. Uma segurança, um sentido de segurança, de passar, de limpeza, conceito de O que você vê aqui? Plástico, material mesmo, um gel, outro tipo de substância. Então, eu vejo gel, eu vejo números, eu vejo letras, eu vejo uma barra aqui, eu vejo uns símbolos, eu vejo a forma, eu vejo do meu jeito. Isso. Você viu do teu jeito, eu vi do meu jeito, mas isso aqui continua sendo a mesma coisa, a mesma coisa. Todos nós, Lu, estamos passando, eu digo assim, às vezes a gente ouve, né, que todos estamos no mesmo barco. Eu não entendo assim, eu entendo que nós estamos passando pela mesma tempestade, mas cada um no seu barco. E cada um tem o seu timão ali, né, que é o timão do barco da sua vida, para poder direcionar para onde quer. O que é esse timão? O que é esse timão nas nossas vidas? É o livre-arbítrio. Então, eu escolho para onde eu vou, em meio a toda essa tempestade. Então, o que eu escolho ver hoje? Cara, tá fácil? Não tá. Ninguém está falando aqui que tá fácil, não tá mesmo. Está muito desafiador, né? Você encontra pessoas apavoradas, desesperadas, mas
qual que vai ser a minha escolha hoje. Hoje a gente está vivendo hoje o dia de cada vez, não é verdade? E isso a gente tem que viver mesmo, um dia de cada vez, né? E como eu acordo todas as manhãs e escolho ver o meu dia. E é impressionante como a neurociência fala para a gente que a gente tem esse poder de poder mudar o nosso estado, mudar o nosso humor, mudar a nossa percepção. Então, como eu tenho visto tudo isso tem acontecido? Então, eu posso ver que está um caos no mundo, e está um caos dentro da minha casa, porque eu não estou conseguindo lidar com o marido, com os filhos, e com essa pandemia toda, e com tantas notícias ruins, e é grito para cá, e criança que não para de falar, e que tem que fazer ainda atividade com o filho, porque agora eu tenho que ser professora, né? Ou eu paro, penso, espera aí, o que esse momento está querendo me ensinar? Será que eu estou tendo um espírito ensinável em todo esse tempo? Será que eu estou refletindo sobre a minha maternidade? O quanto eu tenho sido como esposa? Né? O quanto talvez antes, olha como eu era antes, agora como eu estou sendo. E a partir de hoje, como eu escolho ser, como mãe, como esposa, como filha, como irmã, como amiga, como profissional. Então, o que eu tenho escolhido? Porque a gente tem o livre-arbítrio, Lu. Nós temos o livre-arbítrio. Não são as situações que têm que nos definir, não são as circunstâncias, meu querido e minha querida, que têm que te definir. Não são. Você é algo, você é alguém. E quem você tem escolhido ser diante de todo esse momento? Essa pergunta, essa questão do timão, para a gente que vive em cidade litorânea, inclusive, eu acho que a analogia é muito importante, fica bem fácil para a maioria das pessoas entenderem e pensarem, né, se concentrarem. Em que barco eu estou, para onde que eu estou indo, estou conseguindo visualizar algum sinal para ir para um porto seguro e sair dessa tempestade ou não, estou aqui desesperado dentro do meu barco. É com essa mensagem que a gente termina esse bloco e a gente volta no próximo bloco justamente para falar de formas, de repente, que a gente possa enfrentar esse momento tão delicado. A gente volta já, estamos falando com a coach Suelen de Oliveira. Papo direto, volta já.